senhoras e senhores, alunos, vestibulando, você que está do outro lado da telinha, estou aqui para mais um episódio do Modo Copa. Estava até com saudades, né? Porque hoje estamos com esse time de professores e estamos animadíssimos, né? Eu vou até fazer o convite aqui para você ficar até o final desse episódio, porque tem muito conteúdo. Vamos falar de futebol, de Copa, de Química, de História, de Geografia para você. Estou aqui com ele, professor Coringa, professor de História. Todo mundo gosta dele, todos que estão aqui também gostam. Professor Tarek, seja bem-vindo. Eu não entendi o tom provocativo aí do todo mundo gosta dele. Eu vou deixar passar dessa vez. Mas fala, rapaziada, um prazer estar aqui com a gente. Eu queria destacar um dos convidados que está aqui conosco, especialmente nesse sofá. Inclusive, o Objetivo está investindo pesado no modo Copa. Estamos aqui com o nosso amigo Fábio Porchat, meu amigo. Que bom que você está aí, cara. E aí, se apresenta para a rapaziada, Fábio. Fala, galera. Tudo bem? Seja bem-vindo ao modo Copa. Tô ganhando um cachê bom aqui, tá maravilhoso. Brincadeira, gente. Às vezes me chamam de Gustavo, professor de Geografia. Mas você pode me chamar de Fábio Porchat. Curta, comente, veja se eu sou parecido com ele ou não. Vai colocar aqui. Bom, comenta gente. aqui embaixo se você acha que ele é parecido ou não. Comenta aí. Galera, sejam bem-vindos novamente. Vamos falar de geografia física, vamos falar de geopolítica. Tem muito assunto para a gente abordar aqui com os nossos convidados, com essas feras aqui. E aí, Luana, vamos falar de geografia física hoje? Vamos falar de química? É uma parada tão interessante, tão legal. Geografia é uma matéria tão maneira. Se amarra, né? Tão animada. Maneiro pra caramba, não entendi. Mentira, mas na geografia não é legal não, mas a parte de química cai no vestibular, é importante. Esse povo, eles me excluíram aqui, mas gente, pra quem não me conhece, meu nome é Luana, sou professora de química, tá? Então, eles estão aqui ó, no sofá e me excluiu a galera da poltrona, entendeu? Mas ó, beleza? Sejam bem-vindos, muito obrigada mais uma vez gravando com o Tarek, primeira vez gravando com o Gustavo, mas eu acho que vai ser muito legal, acho que vocês vão curtir, vai ser bacana. E só para te dar o apoio moral, obrigada, você tá comigo. Obrigada, obrigada. Deixa você, não, você, não, eles obrigada. só estão aqui de complemento. Deixa esses o quê? Completa! Os professores magníficos aqui. Ótimos, maravilhosos. As duas Entendi. matérias que eu tenho trauma, história e geografia, mas tá tudo certo. É curioso, uma pessoa de química fala que alguma matéria traumatiza alguém, né? Eu queria entender isso. Você Também queria entender isso. E vamos fazer essa combinação, essa mistura. Vai dar certo, vai dar bom. Lembrando que eu tô com os 2 cartões, então... Por Não dá favor, pra dar Tarek. mole. Eu sempre olho pro Tarek porque ele pode ser o expulso. Eu vou me tá? concentrar, Vai dar certo. Já pergunta essa bola provocativa, né? Essa pergunta aí. Pensando na área de vocês, Química, Geografia, História, o que vem na cabeça quando fala desses 2 times que a gente vai abordar hoje, que é Espanha e Cabo Verde? Lembrando que a Espanha aí é um país muito forte, rico em história, tradição, e Cabo Verde é pequeno no mapa, né? Mas também tem as suas ilhas, praias muito, muito lindas e o turismo muito forte. Conta pra gente um pouquinho, o que vem na sua cabeça, professor de História? Então, na minha cabeça, quando eu penso em Espanha, olhando para a Copa do Mundo, eu penso numa das seleções que, no tempo recente, foi dominante no futebol mundial, né? Foi campeã do mundo, foi campeã de 2 Eurocopas, isso no intervalo curto de tempo. É o país em que a gente tem 2 dos maiores times do mundo, que é o Real Madrid e o Barcelona. E Cabo Verde é um cabo cuja coloração, Verde. aparentemente... Deixa que eu falo de Cabo Verde. Por favor, Meus queridos, Cabo Verde é um arquipélago, parece um bumerangue, tá? É uma tradição que está se construindo agora na Copa do Mundo. Se não fosse esse novo regulamento com 48 seleções, a gente não teria a presença Com ilustre certeza não. de Cabo Verde, Curaçao, né? Tem outras seleções aí Haiti, né? Quais as chances, né? Quais as chances? Eu fico imaginando a preleção no vestiário da Espanha. Tipo, ó, gente, a gente vai enfrentar aqui o Cabo Verde e é isso, galera. Vamos pra dentro, menos de 5-0, a gente nem comemora. Cara, eu não sei se você lembra, Copa das Confederações aqui no Brasil, 2013, a ilustre seleção do Tahiti. Lembro, pô. Os caras estavam muito felizes. 10-0, Espanha. O goleiro dos Foi- caras era carteiro, né? É. E é isso, gente. Uma seleção amadora. Mas, enfim, Cabo Verde. Então, um país lusófono. E sabe o que eu lembro quando eu falo de Cabo Verde? Praia. Verdade. E não é só porque tem belíssimas praias, não. A cidade de Praia é a capital de Cabo Verde. Olha que informação bacana, né? Mas, para além disso, é claro, Cabo Verde é um arquipélago vulcânico.
Então tem uma intensa atividade ali sísmica, não tão forte quanto em alguns países de borda de placa tectônica, mas está ali. Pode ocorrer terremotos de forma mais recorrente e também é um lugar que pode ter muita erupção vulcânica. E aí, quando a gente fala de erupção vulcânica... Calma. Tu vai entrar em conteúdo, não é? Então, antes de tu entrar em conteúdo, só duas coisas, rapidinho. A primeira coisa para vocês saberem, tá? Cabo Verde era uma ilha que era desabitada até o período das grandes navegações. Então, os portugueses chegaram lá, encontraram ali, e eu fico imaginando a cabeça do português que deu o nome da capital de Cabo Verde, né? O cara chegou e falou, essa cidade aqui é o quê? Aí ele tava numa praia. E a criatividade do sujeito foi que ele conseguiu dar o nome de praia para a capital de Cabo Verde. Então, imaginar essa cena me pegou, tipo, num lugar do Tarek dos 5 anos de idade, que ficou muito feliz com essa informação. Mas antes de entrar em conteúdo mesmo, é lembrar que a gente está trajado aqui com as vestes da loja Quintino Futebol Clube, que está ajudando a gente aqui nesse nosso projeto. Então, agradecer essa parceria. E que a gente está gravando no estúdio de Anote, né? Um estúdio que está dando pra gente todo esse conforto, pra mim e pra você, porque a Luana vai ter que ficar na poltrona mesmo, pra azar no demo. Já que eles me excluíram, eu vou responder a sua pergunta, porque eles me excluíram de novo. Por favor. Quando a gente fala de Cabo Verde e Espanha, na parte de química, o que eu lembro? Eu lembro de sangria e cachaça. Por quê? Sangria. E hoje é sexta-feira, a gente tá gravando numa sexta-feira. Então, sextou, tá? Eu, como uma boa amante de vinho, não que sangria, acho que de repente eu vá ofender uma galera que os amantes de vinho de falar que sangria, né? Mas sangria é uma bebida alcoólica com base de vinho tinto, que é uma delícia, então sextou. E em Cabo Verde tem uma cachaça muito famosa chamada grog, que eu não provei, obviamente, porque eu nunca fui a Cabo Verde. Você fica o quê? Mas, oi? E você fica o quê? Grog. Sugestivo, né? Sugestivo. Muito bom, muito bom. E é isso, sextou. Então eu lembro dessas duas porque são bebidas... na verdade, a cachaça é uma bebida destilada e o vinho não. Mas eu lembro disso de química por conta disso. Então, respondendo essa pergunta, antes que eles me cortem de novo, eles me excluam. Aqui, ó, tem uma barreira aqui. Jamais. Eu vou fazer drama. Hoje eu tô dramática. Não, você tá aqui pra brilhar. E eles só tão, né, pra... A gente é coadjuvante, irmão. Agora tu vai falar negócio de magma, de rocha, de vulcão. Ele aqui, ó. Qual é o nome dessa área que estuda isso aí, cara? Essa parte Podologia. Isso daí é a própria geologia, né? Tem a faculdade de geologia, mas tem uma subdivisão dentro da geografia que a gente trabalha com essas nuances do relevo. Então, a própria estrutura geológica da Terra, passando ali pela geomorfologia, que também são as formas de relevo. Então, quando a gente fala sobre a estrutura geológica do nosso planeta, inevitavelmente a gente tem que lembrar, aqueles países, se você pegar aí, por exemplo, o mapa com as placas tectônicas, vocês vão ver ali que existem alguns territórios que estão nessa borda. E aí eu costumo fazer isso muito com os meus alunos. Falo, olha só, tá vendo aqueles países que estão nas bordas? Eles têm uma intensa atividade tectônica. Eles são jovens geológicos. Então tem uma idade geológica bem recente. Em comparação, quando você pega aquele país que está numa centralidade da placa, como é o caso do Brasil, né? Falando um pouquinho de futebol aqui, a gente não tem nenhum time que utiliza o fator altitude para se beneficiar, né? No Brasil a gente não encontra isso. Por quê? Porque o Brasil está na centralidade da placa. Inclusive, isso foi uma das poucas coisas que eu lembro de geografia. Que eu botava nas respostas lá, que o Brasil não tem terremoto por conta das placas, porque fica no centro das placas, no meio dali das placas tectônicas. Aí eu falei isso essa semana e eu descobri que no Brasil tem terremoto, sim. Pode acontecer. Tem terremoto, só que é de baixa escala, é fraquinho. Isso. Aí eu fiquei em choque. Ou seja, o que eu achava que eu sabia de geografia, eu descobri que eu não sabia de nada. O terremoto intraplaca, de tremidinha gostosa, é isso aí. Tarek. Cartão. Toma aqui, Tarek, ó, tchau, vai embora, vai, mete o pé. Então, eu digo que o Brasil é um idoso geológico. Por quê? Porque as suas estruturas são mais antigas, dependendo, né? Quando a gente pensa numa pessoa de maior idade, então já passou, já se aposentou, então tem uma vida, uma rotina mais tranquila do que um jovem
inconsequente. Que tá ali Igual o assim, Tarek. Exatamente. Igual o Tarek. Saudade do Não é tempo jovem, que eu era não. um jovem, irmão. Não é mais? Ele é pai. Pelo amor de Deus, pai de 2, cara. De 2, é verdade, de 2. 35 anos nas costas, parceiro. Cheio de dor. Mas depois do desabafar, desculpa. E trazendo para essa ideia da estrutura, o caso de Cabo Verde é um arquipélago vulcânico, com muitos materiais, e aí, ó bobeira, piroclásticos, que são materiais A gente de combinou que ele não ia explosão falar essa palavra. vulcânica. Mas gente, procura, dá um Google, piroclástico. E aí, o que sai desse material piroclástico? Fragmentos de magma. Fragmentos de magma. E falando em magma, a gente não pode deixar de falar de química, é claro. Tanto é que, Óbvio. quando a gente está trabalhando a ideia da crosta terrestre, existe a crosta interior, que é formada por silício e magnésio, e a crosta exterior, né, a crosta mais da superfície. Ambas são crostas terrestres, mas essa é formada por silício e alumínio. E Lu, como é que esse alumínio aí, ele é importante quando a gente fala de solo? Afinal de contas, dentro desses materiais piroclásticos, a gente entende que o solo, os solos vulcânicos, eles são de origem vulcânica. A gente tem aqui no Brasil terra roxa, né? Em outros lugares, olha que nome bonito, Chernozion, encontrados na Ucrânia. São solos que têm uma grande fertilidade. E também tem a presença do alumínio, né? Isso daí, Gustavo, é um assunto até um pouco trabalhado na questão de vestibular, quando a gente consegue botar ali um pouquinho de questão mais interdisciplinar, de química e geografia e de meio ambiente também, por conta dessa questão da presença do alumínio. O alumínio, na sua forma iônica, né, quando ele está ali com a carga dele, ele se torna solúvel em água. E que quando ele se torna... Essa solubilidade do alumínio na água, ela faz com que a gente tenha um solo mais ácido. Então, o que o alumínio faz? Ele deixa esse solo mais ácido e ele abaixa o pH. Então, a gente tem que lembrar que quando eu estou falando de escala de pH... eu tenho ali uma escala. E quando eu falo de números baixos, eu estou falando de acidez, estou falando de substâncias ácidas. E dependendo do solo, dependendo do plantio, dependendo do interesse que o agronegócio tenha para implementar ali naquelas terras, né? Ter um solo ácido não é interessante. Então, o alumínio, ele acaba atrapalhando nessa questão da acidez e também atrapalha no crescimento e fixação das raízes das plantas. Então, o que o pessoal faz? Ele faz o processo de calagem do solo, que é a gente adicionar o carbonato de cálcio no solo para poder fazer com que a gente consiga aumentar esse pH. Então, quando eu falo de substâncias ácidas, quando eu falo de pH ácido, eu estou falando de pH baixo. Então, quando eu falo que eu quero aumentar esse pH, eu estou querendo que ele fique mais pro neutro, mais pro básico. Então, quando eu adiciono esse carbonato, quando eu faço esse processo de calagem, a gente adiciona para poder a gente conseguir aumentar um pouquinho desse pH. Só que é o seguinte, quando a gente fala de uma reação de neutralização, aí agora eu vou fugir um pouquinho só para eu conseguir trabalhar um pouquinho a minha área. Normalmente a neutralização vem automaticamente na cabeça do aluno o seguinte: substância ácida interagindo com uma substância básica para formar um sal e água, beleza? Só que no plantio, no geral, o que acontece na questão de vestibular e até mesmo na questão do plantio, né? A gente não coloca... A gente é ótimo, né? Como se eu tivesse uma horta em casa, como se eu tivesse uma fazenda, meu sonho. Cabo Verde. Em Cabo Verde. E... Na cidade de praia. Exatamente. E, pô, chique, achei chique, achei legal. Aí é o seguinte, normalmente as questões vestibulares, elas focam na substância que tem um caráter básico. Então, quando a gente for olhar lá, quando ele contextualizar toda essa questão do solo, de que o solo está ácido demais e ele precisa elevar o pH, dificilmente você vai ver um hidróxido de alguma coisa, que é a referência de substâncias básicas, tá? O nome de substâncias básicas.
Então a gente vai ver substâncias que têm caráter básico. Normalmente o carbonato ou o óxido de cálcio. Então são as duas substâncias que normalmente aparecem aí para poder fazer essa neutralização, para poder fazer com que a gente aumente esse pH, beleza? Então tem essa questão. O alumínio ele é ruim para isso. Então o alumínio na sua forma de íon, ele é solúvel em água. Quando a gente faz esse processo de calagem, a gente faz com que ele se torne uma substância insolúvel. Então, ela vai ficar ali, resumidamente, vai ficar no fundo e a gente consegue, ela vai se solidificar e a gente consegue fazer a filtragem, a gente consegue tirar ela com mais facilidade, então ela fica menos prejudicial no solo. Lu, aproveitando o seu gancho aqui, você falou de calagem, e calagem é um processo que aconteceu no Brasil, principalmente a partir da década de 60, quando a gente teve o movimento da Revolução Verde. Essa Revolução Verde foi muito importante no sentido de expansão do agronegócio no Brasil. E é um tema muito quente para o Enem. A agropecuária tem uma recorrência enorme. Então, quando ela falou de calagem, olha aí a química na geografia, a geografia na química. É um casamento muito perfeito. Olha, a história... Ninguém liga para a história. Ninguém liga, olha só, ninguém quer saber. Eu vou te falar que quando eu comecei a estudar, eu comecei em geografia, foi minha primeira faculdade, né? Só que essa área de geologia e tudo, essa área de geologia me assustou, parceiro. Quando a professora falou que eu tinha que saber a composição das rochas, ela colocou lá várias pedras na mesa. Pedra ela que falou eu vou assim, tacar na sua cabeça. Ela falou assim, ó, isso aqui, né? E ela pedia pra gente identificar que tipo de rocha. Por que não pode ser pedra? Porque é rocha? Aí eu falei, pô, e o que é a diferença de rocha e pedra? Pra mim é pedra branca, pedra pra preta, mim também, pedra Tarek. velha, Eu, pedra infelizmente, nova. vou ter que defender com você. Não, eu vou ter que concordar com você. Genérico, a gente tem que usar o termo técnico. Termo técnico. Mas assim, deixa eu aproveitar algumas coisas que vocês falaram, porque dialogam com a história no sentido de, quando a gente pensa no caso de Cabo Verde. Cabo Verde, como eu mencionei na minha primeira fala, era uma ilha inabitada. Então, Portugal, quando faz seu movimento de expansão marítima com o objetivo de fazer uma nova rota para chegar às Índias, encontra essa ilha, ela se torna uma posição estratégica para facilitar as navegações. E aí você começa a perceber um movimento de pessoas vindas da Europa para lá para construir um entreposto ou entrepostos comerciais. E aí esse primeiro movimento migratório é pessoas que saíram da Europa com o objetivo de montar negócios para favorecer as embarcações que chegavam ali e que precisavam fazer uma parada para reabastecimento e espera de uma melhor condição do tempo, né, para poder fazer a navegação em segurança. Só que com o passar do tempo, os europeus portugueses vão encostar ali no litoral africano e vão se deparar com redes de escravização de pessoas que eles ressignificam e transformam na escravidão que a gente chama de escravidão moderna. A escravização de pessoas de África com o intuito de gerar lucro e transformar aqueles seres humanos em objetos. É um processo de dessubjetificação das pessoas. E aí você vai ter um movimento migratório de pessoas de África para Cabo Verde para ocupar aquele espaço ali e realizar o trabalho braçal. E ao mesmo tempo, Portugal chega à América. E ao chegar à América, encontra pessoas de origem indígena. E esses povos autóctones que haviam aqui também começam a ser movimentados pelos europeus e levados para a África, levados para a Europa e levados para Cabo Verde. Então você vai ter um movimento de ocupação dessa ilha, que é uma ocupação muito transformadora e muito única também na história, porque você está tratando ali de interações que se formam em torno de culturas de matrizes diferentes e que constroem ali uma sociedade relativamente recente. E essa sociedade recente, esse movimento tem um nome, é o processo de criolização. Porque nessa lógica de construir algo a partir da interação de diferentes culturas, no continente americano, no litoral africano e nas ilhas do Atlântico, a gente vai chamar essa cultura que nasce, que emerge dessas interações de cultura crioula. E aí, esse movimento de criolização da ilha de Cabo Verde vai fazer com que aquela ilha se molde em torno do comércio internacional, porque se tornava esse lugar de entreposto e desembarque de movimento de pessoas, e em torno da agricultura. E como vocês estavam brilhantemente explicando, não é fácil fazer agricultura nesse momento por causa dessas condições geográficas, mas existe uma instalação da lavoura. E essa instalação da lavoura vai ser uma lavoura que a gente vai chamar de lavoura de teste, de laboratório. Como assim? Eles vão tentar estabelecer ali estratégias administrativas
e produtivas que, depois que eles conseguem verificar a sua funcionalidade, transportam aqui, por exemplo, para o Brasil. Então, a lógica de senhor de engenho, a lógica de engenhos de açúcar, a lógica da montagem da lavoura açucareira brasileira, ela vai ser refletida, ou seja, ela vai ser reflexo do que Portugal experimentou em Cabo Verde. A escravização de pessoas e a maneira com que você vai manejar essas pessoas, ela vai ser experimentada como Portugal havia feito em Cabo Verde. E a própria dinâmica de ocupação e colonização do território brasileiro, no primeiro movimento foi através das capitanias hereditárias, que foi o modelo que Portugal desenvolveu em Cabo Verde. Então acaba virando uma espécie de laboratório mesmo, que eles olhavam ali para testar, ver os erros e os acertos e transportar para os lugares em que eles de fato gerariam mais lucro. Então, assim, tem a ver com o que você estava explicando por causa desses desafios naturais que fizeram com que não se tornasse o principal objetivo de Portugal fazer daquilo ali lucro, mas era fazer também lucro, mas instalar bases para conseguir depois levar para lugares que de fato gerariam renda. E toda essa exploração, a questão de como você mencionou, o que mais cai nos vestibulares, no Enem, o que pode o aluno ficar de olho assim? Cara, esse movimento de grandes navegações, de expansão marítimo-comercial e de consolidação das redes capitalistas de comércio é muito cobrado nas provas, assim, especialmente tentando inserir o roteiro fora do óbvio. O óbvio sempre foi Portugal colonizando a América, Espanha colonizando a América, e trazer uma ilha como Cabo Verde para uma questão de prova, ou falar do litoral africano para uma questão de prova, é bem significativo. E é interessante que o aluno fique atento a isso. É colocar dentro daquele contexto e entender que as relações, elas são as relações mercantilistas. Então, Portugal vai ser a metrópole que vai se instalar ali com o objetivo de exploração daqueles recursos naturais que ela não encontra no seu território de origem. Então, é um assunto que, de fato, tem bastante incidência, assim. Perfeito. Passo a bola para o professor de geografia por conta de Cabo Verde. Eu li que lá é poucas chuvas, né? O clima seco, isso impacta bastante? Muito bem. No caso de Cabo Verde, isso é bom para o turismo, tá? Uhum. Ali é um arquipélago que recebe muitos ventos alísios. Os ventos alísios tá dentro da ideia da dinâmica da atmosfera, que são ventos que saem dos trópicos e vão em direção à linha do Equador, às baixas latitudes. Só que eles chegam ao passar ali pela ilha, pelo arquipélago de Cabo Verde, eles trazem ventos secos. Então, ali você ainda vai ter um período de chuva, sim, mas o clima de Cabo Verde ele é conhecido como um clima tropical, né, com estação seca e uma estação úmida. Isso é importante para você, aluno que vai estudar, já é a parte da dinâmica da atmosfera. A gente sempre tem que ficar atento com relação a essa dinâmica dos ventos. Ventos alísios são ventos que saem dos trópicos e vão em direção à linha do Equador, formando o que a gente chama de zona de convergência intertropical, mais conhecida como ZCIT, a sigla, tá? E essa zona aí é uma das zonas mais úmidas do planeta. Então, o Cabo Verde tem um clima tropical muito similar em alguns aspectos com o Brasil, mas por ter uma incidência ali de ventos secos em determinadas áreas, vai ter esse clima em alguns períodos mais secos, sim. Perfeito. E Espanha, você já foi para lá? Então, a gente estava conversando no off, cara, que a Espanha é um país encantador, né? A gente teve a oportunidade de visitar, eu e minha família, e tem uma cultura muito agradável. Você estava até fazendo uma pesquisa que é o país, como é que você viu? Que é dos bares? Que é... Não, sim, que eu acho que é a maior concentração maior densidade de bares por território, né? É a Espanha. E então, assim, nos encanta, nos gusta, né? Nos gusta a nós outros. Mas, assim, eu acho que você que está assistindo esse programa e que olhou ali, quero aprender coisas do vestibular e o jogo que eles vão falar é Espanha e Cabo Verde, talvez tenha imaginado que a gente vai ficar meia hora falando de Espanha e 5 segundos falando de Cabo Verde, né? E olha quanto conteúdo a gente tirou de Cabo Verde, eu achei bem maneiro, fiquei orgulhoso aí. Time, boa, parabéns aí, pô, top. E agora, falando de Espanha, para abrilhantar ainda mais... vamos tentar fazer uma ponte Cabo Verde e Espanha? Sim. A gente pode pensar assim, a Espanha, Cabo Verde era uma colônia portuguesa.
Portugal e Espanha foram os grandes protagonistas do movimento de expansão marítima. Então, eles conseguiram ocupar e estabelecer colônias na maior parte do Oceano Atlântico, boa parte do Oceano Pacífico também, e ocuparam ilhas, ocuparam continentes. E ao longo do tempo, a gente foi percebendo na história do mundo movimentos de independência, não é? Então, por exemplo, o Brasil era uma colônia portuguesa e se tornou independente em 1822. Muitas das colônias espanholas aqui na América se tornaram independentes nessa mesma época, entre os anos 10 e os anos 20 do século XIX. Mas Cabo Verde, como uma colônia portuguesa, se tornou independente em 1974. E por que eu quero fazer esse gancho da independência de Cabo Verde? Porque é o que a gente chama na história de processo de independência tardia. Haja vista que boa parte do território asiático e africano haviam configurado suas independências até os anos 50 do século XX. Então, perceba que eu falei que no início do século XIX, o continente americano conseguiu construir as suas independências e o continente africano e asiático vai se estender enquanto um continente ou continentes colonizados e experiências de independência foram sendo construídas até os anos 50 do século XX. Cabo Verde, 1974. E por que 74 é um ano chave? Porque é o momento do fim da ditadura salazarista. A ditadura salazarista em Portugal era uma ditadura fascista que se organizou a partir dos anos 30. Então, durante 4 décadas se estabeleceu como uma ditadura que controlou esse país sobre o molde do totalitarismo de característica fascista, que a gente sempre remete ali a Hitler, a Mussolini, e Salazar é um desses grandes agentes do fascismo europeu. E na mesma época, você vai ter na Espanha o general Francisco Franco. E o general Francisco Franco, ele chega ao poder mais ou menos na época em que Salazar chegou ao poder. Em Portugal, Salazar configura sua ditadura a partir de 1933, enquanto Franco chega ao poder em 1936, mas acontece uma guerra civil na Espanha para tentar resistir à chegada de Franco, e em 39 ele de fato consegue consolidar a sua ditadura. E também nos anos 70, a década em que Franco acaba deixando o poder, primeiro porque morre, né? Então é difícil com que ele continue governando, e segundo porque o modelo se esgota. E aí, pensando em futebol e esse diálogo, a seleção da Espanha é uma seleção muito complexa. Por quê? Porque a formação do país Espanha, ela parte de diferentes identidades étnico-culturais e nacionais. A gente fala ali dos Países Bascos, a gente fala da Catalunha, a gente fala de Castilha e, portanto, de toda aquela ideia que Madrid acaba espelhando e reproduzindo. E Franco, quando chegou ao poder, ele tenta unificar a identidade espanhola, porque esse é um dos projetos do fascismo, é fazer com que o nacionalismo exaltado conecte os cidadãos e faça com que eles suprimam suas identidades de classe. Então você começa a esquecer que você é o trabalhador, você começa a esquecer que você é o pai, que você é o marido, e você só pensa que você é o espanhol. Então é colocar a identidade espanhola acima de outras identidades que talvez te posicionassem na sociedade em contrassenso ao que o governo está propondo, né? E Franco, ao fazer isso, ele tenta sufocar, por exemplo, a experiência histórica catalã, a experiência histórica basca. E isso se reflete no futebol, quando você vai perceber, por exemplo, a proibição do hino da Catalunha, por exemplo, ser entoado pelos torcedores do Barcelona. Só que havia um espaço que era seguro fazer isso, que era o Camp Nou, o estádio do Barcelona. Então, dentro do estádio do Barcelona, os torcedores cantavam o hino da Catalunha como desafio ao franquismo. E aí tem uma passagem muito famosa, que é a passagem que você tem o primeiro título da Eurocopa da Espanha, se não me engano foi em 2008, foi 2008 a primeira Eurocopa, 2010 a Copa do Mundo que eles vencem, e 2012 a segunda Eurocopa. Em 2008 o capitão da seleção espanhola era o Carles Puyol, que era o zagueiro do Barcelona e um cara que advoga em favor da causa da Catalunha. E aí ele estava no vestiário, os jogadores que representavam o Real Madrid, eles se trajaram ali com as vestes oficiais para receber a monarquia, que a Espanha ainda é um regime monárquico, que foi visitar lá os jogadores para poder celebrar a vitória. Só que a monarquia espanhola acaba refletindo essa ideia de Castilha, de Castela, da dominação e da supressão da identidade catalã. E aí todos os jogadores que representavam o Real Madrid, que defendiam essa identidade, a identidade nacional espanhola unificada, levantaram, cumprimentaram a monarquia, fizeram ali um momento solene. E aí a filmagem do vestiário mostra o Puyol ainda de toalha. Ele não trocou de roupa. E isso não foi acidental. Isso foi um projeto dele. Ele não aceitou se curvar perante a monarquia. Então ele ficou de toalha, estava comendo a banana, e aí ele pega a banana, coloca no cantinho, levanta, dá aquela limpadinha assim e cumprimenta. Sim, de forma solene, não, de forma educada. Tipo, não deixou no vácuo, mas não representou como se fosse Amigo, o time do Franco
Era qual? Era o Real Madrid, né? Então, o Madrid ganha esse título de Real a partir do franquismo, né? E se torna o time que ganhou mais investimento, mais favorecimento, e é aí que ele se torna uma potência europeia. O Real Madrid, que tem tantas Champions, o maior campeão de Champions, ele começou a acumular essas conquistas na época do Franco. Ah, interessante. No caso de Barcelona, se você fosse espanhola, você nascesse ali na Espanha, você ia torcer pro Real Madrid, pro Barcelona? Eu acho que Depende da região, né? É verdade. Isso Eu é acho o que eu ia ponto. gostar mais do Barcelona. Do Barcelona? Acho que eu Mesmo nascendo em Madrid? pego- Eu Poderia costumo ser o brincar. Atlético de Madrid. pois é. Então, eu costumo brincar de que eu sou Flamengo, independente de onde eu esteja no mundo. Mas eu acho que o Barcelona me pega um pouquinho. Eu acho que muito também pelos jogadores que passaram, né? Os nossos jogadores brasileiros que foram passando ali, Ronaldinho. Então, acho que eu tenho um apego mais. Eu acho que é mais um apego emocional do tipo, pô, Os dois craque. Ronaldos passaram Exatamente. por lá, né? Mas acho que pela memória que eu tenho do Ronaldinho, mesmo que curta no Flamengo, eu fico tipo assim, caraca. Vestibulando. Tu é flamenguista pra caraca mesmo, Não, né? mas ela, vestibulando, você é a geração do Neymar. Então você viu o Neymar no Camp Nou, é o seu craque. Eu digo por Já mim, sei até o acho que você vai falar, a vai, nossa vai, geração, Ronaldinho Gaúcho, não é não? Isso aí, Pô, é isso com aí. certeza. Eu acho que sim. Eu acho verdade, que que no nem meu compara, caso até né? um pouco antes, né? Porque, tipo, pra mim o Ronaldo Fenômeno já me pega ali no 98, 99, eu não lembro Nessa bem a memória, não, época. É. Eu não lembro bem a época, eu acho que ele jogou por ali. E eu lembro... Não, eu tenho essa lembro, eu memória lembro de dele. Não, 2002, pô. Não, em 2002 ele já 2000. tava... Não, mas assim, É, o 2002. já tava na Inter de Milão. tanque, pô, no auge Não, mas tipo assim, na físico era seleção que eu tô falando. 98. É. Eu acho que assim, Então, aquela explosão... Eu tenho a impressão de que ele 98 jogou, eu não eu tenho tinha certeza, mas eu 4 tenho a anos, impressão cara, que eu em não me lembro, 98 não. ele tava no Barcelona. Não, acho que em 98 ele estava na Inter de Milão. Já Ele tava tinha, na Inter. ele tinha sido transferido em 96 ou 97. então. Por aí. Deve ser. Mas aproveitando esse gancho de Barcelona, Barcelona é uma comunidade autônoma espanhola, muito importante. E aí entra a geopolítica, né? Entra toda essa questão que o Tarek vinha falando sobre a formação da identidade espanhola e essa busca da identidade catalã, né? A UEFA tinha proibido, eu não sei, ainda continua essa proibição, você sabe me dizer, com relação à bandeira da Catalunha em jogos da Champions League? Rapaz, eu não tenho certeza É. se a bandeira... Acredito, eu lembro que teve esse contexto da proibição e foi justamente a época em que a faixa de capitão do Barcelona virou a bandeira da Catalunha. Isso, Da isso. maneira que o Barcelona resistiu à proibição. E uma coisa interessante é que um dos lemas do Barcelona é mais que um clube, que significa mais que um clube, não precisamos falar catalão para deduzir isso. Mas é interessante que durante a ditadura de Franco, justamente pensando nessas questões de proibição e de usar o jogo de futebol como um espaço de resistência, eles punham vários cartazes em inglês, apesar de não ser o idioma dos caras. Mas para quê? Para que nas fotos o mundo pudesse reverberar a causa catalana. Então é um ponto que converge aí nesse ponto. Pois é, uma comunidade autônoma. Há cerca de 9 anos atrás, em 2017, foi feito um plebiscito, né? E esse plebiscito votou em uma maioria simples, pela independência da Catalunha. Rapidamente, o governo central de Madrid, o governo central espanhol, aprovou um artigo da sua Constituição impedindo qualquer tipo de plebiscito. Aqueles representantes catalães foram presos e a gente tem essa situação até hoje, né? A busca por uma identidade e representação catalã, assim como no País Basco. Uma das importantes instituições que até utilizou do terrorismo foi o ETA, né? Que é uma tradução Pátria Basca e Liberdade, que também... Mas agora eu duvido tu falar isso em basco. Eu acho que é quase isso, parece. É que Chegou realmente ficou pertinho, francês, chegou né? pertinho. Então ficou parecido. Você sabe qual time que representa essa região lá? O Atlético Bilbao, Atlético Bilbao, É. né? Que é o Na verdade são dois, né? O Real Sociedade e o Atlético Bilbao, mas o que Cara, eu acho tem... Enciclopédia. impressionante. Eu pensei Então, eu exatamente- lembrava que tinha um Impressionante. time, mas eu não sabia. Como Mas o é a Atlético cabeça Bilbao- dele pra futebol? Como é que ele... Pra futebol, né? Cara, Alguma coisa tem que... Não, A não, minha não, esposa não. tá assistindo isso, tá Não. falando, mas não sabe onde guarda a cueca. Mas pra futebol, Como ele sabe Sei coisa de sim, né, futebol, cara? é tipo um Cueca, conhecimento talvez absurdo. toda uma fiz história, juntamento, data. às vezes. Talvez. Só talvez.
Ou Mas- na corda, se você não tirar, vai mas ficar lá pendurado no O varal. maneiro disso é que o Atlético Bilbao, ele representa aí essa identidade basca e ele tem uma tradição que eu acho que era onde você ia chegar, não ia? Que é a questão de só jogarem jogadores nesse time Exato. que tenham nascido no País Basco ou que sejam de origem basca. Ou seja, que seus antepassados, eles tinham ali alguma conexão com o País Basco. Inclusive, aqueles irmãos Williams, que o mais famoso deles é o Iñaki Williams, que é um dos craques da seleção espanhola. É um cara que, no seu biotipo, tu olha pra ele e tu fala, pô, esse maluco não é basco. É um rapaz de cor negra, é um rapaz com o cabelo e é toda a característica africana. E assim, jogou no Atlético Bilbao, se destacou por lá. Mas é por causa da sua genealogia. Ele tem dentro da sua ancestralidade uma genealogia basca e, portanto, ele pôde jogar no Atlético Bilbao. É um time que não se dobrou aí a essa lógica do capitalismo globalizado, do futebol como negócio. Eles ganham dinheiro com isso, claro, vendem jogadores, ganham muito dinheiro com isso, mas eles não contratam jogadores que não estejam ligados à causa basca. É bem legal isso, né? Que interessante. E a cueca, lembra? Amor, desculpa, tá? Desculpa. Mas eu prometo que eu vou melhorar, assim, depois de tantos anos casados. Perfeito. Professora, você falou no início, né, sobre duas bebidas. Como que a gente pode trazer para a química? O que o aluno tem que ficar de olho? O que a gente pode falar sobre? Na verdade, assim, a questão dentro de bebida, quando a gente fala de química e tudo, tem o processo de destilação, quando a gente fala de bebida destilada, né? E tem a questão da bebida fermentada. Então, tem esses dois processos que acaba que... Qual vai ser a diferença de um para o outro? Quando eu falo de vinho e quando eu falo de cerveja, eu vou falar... Deu até um... Ai, sextou. Um parênteses. Eu tenho certeza que quando ela te perguntou, tu pensou assim, cara, eu não queria falar de conteúdo, só queria beber mesmo. Eu tava só abrindo Cadê? o programa. Abre aqui, pô, sexta-feira. Pô. Lembrando que a gente está desculpa. falando para os nossos alunos, não pode beber. Não, naturalmente. Todos eles entendem que isso é questão de vestibular, gente, pelo amor de pô. Deus. Vamos lá, melhorem, rapaziada. E a gente tem essas duas situações, né? Onde a gente tem o processo de fermentação da bebida. Então, o vinho e a cerveja, eles eles dois são classificados, considerados como bebidas fermentadas, que passam pelo processo de fermentação, o vinho pelo processo de fermentação da uva. E a gente tem ali a cachaça, a gente tem a tequila, tem vodka, que são bebidas que passam pelo processo de destilação. O que acontece ali dentro? Qual seria a maior diferença dos dois, né? As bebidas destiladas, elas passam pelo processo de destilação, né, fracionada, para a gente poder conseguir aumentar o teor alcoólico dessa bebida. E a cerveja e o vinho, não, eles não são classificados como bebida destilada. Então, dentro da química, a gente tem esse processo, tem os processos de separação de mistura, que um deles é o processo de destilação fracionada, que pode entrar também, pode debater nessa questão. E o processo de fermentação vai ser a transformação do açúcar, né, que a gente pode trabalhar ali em alguns casos, em piruvato, que é a gente dividir sem bobeirinha. Eu tô te olhando aqui eu tô te olhando aqui no... Piroclástico não, piruvato. 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 E ele faz esse processo de fermentação e a gente consegue fazer com que a gente transforme eles em álcool, em bebida alcoólica. A uva, né, em álcool, né, em bebida para fazer com que ele passe a ser uma bebida alcoólica. Acho que tem essas duas. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. A bebida destilada, antes de passar por esse processo de destilação, ela fermentou e gerou álcool? É isso que acontece? A destilação só potencializa esse movimento? Isso aí. Ela vai passar... Todas as bebidas, elas passam pelo processo de fermentação, né? Só que as bebidas destiladas, elas passam pelo processo de destilação para aumentar o teor. Acredito que não seja só para isso, mas um dos motivos é esse. A gente consegue vai separar... beneficiar de alguma isso forma aí, aquele você aumenta alimento, o teor de álcool dentro. Tanto que, assim, se a gente for comparar o teor de uma garrafa de vodka e uma garrafa de álcool, né? O teor de uma garrafa de álcool dentro de uma cerveja, dentro de um vinho, com uma garrafa de vodka, de cachaça, É absurdo. é muito diferente, entendeu? Inclusive, aí tem gente que, por exemplo, quando a gente fala do processo de fermentação, quem bebe cerveja mais, normalmente fica com aquela sensação de tô com a minha barriga estufada, justamente pelo processo de fermentação. Então é aquilo, a cerveja ela vai fermentar, né? Vem do trigo, enfim.
ela vai fermentar ali dentro. Então, tem essas duas diferenças. Ela é mais para aumentar a questão do teor alcoólico mesmo do que, acredito que outra coisa. Você me lembrou do trigo, você me lembrou de vinho. Olha, Por que você tá sussurrando, cara? Olha. Ele tá com emocionado, sede. emocionado. Ele tá com uma sede estranha. Ele tá com uma sede estranha. olha, vinho, a Espanha produz pra caramba, Olha que ele me olhou. Vinho. não é não? Azeite também. Pode. Então, tanto a Espanha quanto Portugal também são grandes produtores de vinho, azeite. O caso do azeite, até bem pouco tempo atrás, teve uma alta nos preços, muito por conta das secas que assolaram a produção espanhola. Né? As oliveiras, né, que vão dar o azeite, né? O tipo de uva, porque não é qualquer uva, né? Você não vai pegar aquela uva que você comprou ali no sacolão. Uva Thompson. Vou fazer vinho dali. né? Ela depende de toda uma característica climática, né? E também tratamento do solo. Né? No caso do azeite em específico, no Brasil, essa produção ela é muito restrita na parte sul e a maior parte do do azeite que a gente compra acaba sendo importado. Por isso que muitas vezes você vai ali no Caríssimo, né? mercado e fala, cara, o azeite está muito caro, né? Porque a gente importa o azeite. E essa última alta do preço estava vinculada também com a Espanha, que é um grande produtor. É legal pensar essa questão na lógica da macroeconomia, né? Porque a gente tem que entender que muitas vezes o cenário nacional, ele não é um cenário de instabilidade necessariamente para condicionar o aumento de preços. Por exemplo, hoje, o Brasil. O Brasil hoje não está passando por uma grande crise, uma grande instabilidade, algum tipo de grande denúncia de corrupção que abale nossas estruturas. Não está. Está relativamente estável nos últimos tempos. Mas a gente está enfrentando um aumento de preços importante nos mercados. Commodities. Por quê? Porque a gente está vivenciando uma guerra lá do outro lado do mundo, e essa guerra no outro lado do mundo, envolvendo Estados Unidos e Irã, está gerando, por causa do Estreito de Hormuz e de todos os seus desdobramentos, o aumento do preço do petróleo, que leva ao aumento do preço do combustível, que é a base para que a gente consiga movimentar produtos na nossa cadeia produtiva. Então, assim, Aí também parte legal o aluno pensar isso, da né? precária infraestrutura de transporte brasileira, que é um outro dado que é meteu importante. precária, mané. Não é Aí não? criticou? Tu tá criticando o Brasil Tô. com essa camisa? Tá vestindo a camisa. Ô, Tira a camisa. Mas eu acho que é justamente por ele estar com maneiríssimo, essa camisa que ele tem o direito de criticar. Não Exatamente. pode a galera de fora. Imagina o entendeu? Falar. maluco lá com a camisa dos Estados Unidos querendo falar precário porque Nada ele a quer ver. pegar Argentino. nosso sistema de transporte, né? Argentino, Quer que melhore. Pô, não. Mas Não. desenvolve, desculpa. Não, sem dúvida. A precária infraestrutura de transporte brasileira, porque ela é baseada no rodoviarismo. A gente até desenvolveu durante o período ali, né, pré-industrial, o próprio Barão de Mauá, um importante incentivador no modal ferroviário. Algumas ferrovias surgiram de forma, digamos, mais autônoma por conta dessas empresas que aqui vieram para escoar a produção. Mas no século XX, o rodoviarismo, né, aí tem toda a questão vinculada também ao incentivo à indústria automotiva no Brasil, automobilística no Brasil, que favoreceu o rodoviarismo. E aí a gente vira refém disso, né? Afinal de contas, o alimento que chega ao mercado, ele não vem andando, ele vem transportado pelos caminhões, os caminhões bebem esse combustível, bebem o diesel, bebem a gasolina, e aí é claro que isso vai impactar diretamente o nosso consumo e o preço, vai inflacionar alguns produtos na nossa prateleira. Não, na minha vez de ser adulta, Tá tá, tudo tudo difícil, caro, tá pelo tudo amor difícil. de Deus. Tem aquele meme, né? Meu avô comprou aquele terreno por Pô, 5 mariolas exatamente. e agora o terreno Na é minha vez de 500 ser mil. adulta, Né? eu... Pô, Mas calma, para vocês só vai piorar. Relaxa. Daqui Que pra frente é isso, só pra professor, trás. incentiva o nosso aluno, ele tá, vestibular e tudo mais. Não, é Não, vai bom passar você no estudar. vestibular, É bom sim. É bom você exatamente. estudar, meu amigo. Exatamente. Não Se você passa não não, é pra tu herdeiro, ver. se você não é rico, meu amigo, estude. Vamos lá para a reta final. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigada. Lembrando que vai ter questões na nossa bio, junto com o gabarito, de tudo que a gente falou, pincelou. Só para a gente finalizar, o que você deixa desse nosso episódio para o aluno lembrar de tópicos?
tópicos importantes aqui da história que a gente discutiu. A gente falou de grandes navegações, a gente falou sobre identidade nacional basca, catalã, espanhola, a gente falou sobre franquismo, a gente falou sobre mercantilismo, voltando lá para o tópico de grandes navegações, a gente falou sobre processos colonizadores, então bastante coisa aí para vocês darem uma revisada, tudo isso super quente para Enem, para principais vestibulares. Perfeito. No caso de geografia, sempre bom a gente lembrar da parte de geografia física, né? Então, lembrar sobre estrutura geológica, formação da nossa crosta terrestre, né? Os impactos que isso pode gerar. Então, é muito interessante, o Enem faz isso, né? Ele trabalha o processo da geografia física com o social. Então, tinha uma questão até que trabalhava sobre o Haiti e o Japão. A maneira como esses países tinham que lidar com esses tremores de terra. Então, são características completamente diferentes. Então, esse é um ponto que o Enem gosta. A gente falou também sobre a agropecuária, na parte que a Lu me deu o gancho aqui para o solo, importante, Revolução Verde, como as tecnologias aplicadas à agropecuária modificaram essa estrutura econômica brasileira, principalmente agora o Brasil que está vivendo esse período de desindustrialização. Em química, a gente consegue trabalhar muito essa questão de pH, funções inorgânicas, ácido, base, sais e óxidos, reações de neutralização, reações inorgânicas, meio ambiente, né, de forma geral. Então, acredito que acho que seja importante, principalmente para a UERJ, agora que já está, né, mais perto. E a UERJ gosta muito dessas questões, porque a UERJ é muito conteudista, né? O Enem, ele trabalha mais a interpretação de texto, ele vai contar um texto gigantesco, você até consegue se achar, dar uma interpretada ali. E a UERJ não, ela é mais conteudista. Então, é importante que a gente saiba identificar as funções, identificar o que é uma base, qual é o ácido, ou então o óxido, ou o sal, que tem caráter ácido, que tem caráter básico. Então, o Enem e a UERJ, eles gostam de trabalhar nesse quesito. E os alunos gostam de vocês. Muito obrigada por esse período aqui, por esse tempo. Eu só vou fazer um palpite aqui sobre o placar do jogo, que eu acho que é importante. Espanha, Cabo Verde. Não, então, eu acho que vai dar a lógica. 2-0 Cabo Verde. A lógica. Acho que menos de 5-0 a Espanha nem comemora, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta. O Cabo Verde está diretamente proporcional ao remo do Brasileirão? Ih, ó, aí tu puxou. Puxei uma discussão. Vamos encerrar por aqui. Do Pará. Não, porque, é uma parada histórica, cara. Eu tô falando, não tô zoando, não. Eu tô perguntando na questão de acontecimento. Eu acho que é mais interessante a gente trabalhar sobre a perspectiva do Mundial de Clubes. Então, eu não tenho muita proporção. O Mundial de Clubes que aconteceu ano passado. Eu não sei falar muito. Né, a gente pode trabalhar nessa perspectiva. Ele era tipo aquele time que estava no grupo do Flamengo. Porque era um time tunisiano. O Esperança, né? Esperança. O Remo é um time tradicional, um time que disputa grandes campeonatos. Mas ele ficou muitos anos sem participar do Brasileirão. Foi por isso que eu perguntei. Cabo Verde, nunca participou, tá ligado? Tipo, a seleção mas olha só, o Remo ficou quantos anos sem participar? 30? Até talvez mais. Porque, então, eu tenho 32. Eu nunca vi o Remo. Eu nunca vi Flamengo e Remo. Entendeu? Que é o grande rival. Ganhou do Boca Juniors lá na Bomboneira. O Paysandu. Moleque, puxou, né? Yarley, o atacante depois foi contratado. E ganhou o Mundial dos Clubes. Ou perdeu, não perdeu, acho. Perdeu, não sei. Fica aí, vocês que pesquisam. Ganhou com o Internacional. Mas... Então, eu perguntei mais porque eu não tenho essa memória. Tipo, eu nunca assisti um jogo de Flamengo e Remo. Entendeu? Então, foi nessa questão. Não foi pra... Tem quantos aninhos? Eu tenho 32. Que saudade dos meus 32. Tarek, te manda. Eu tenho 35. Pô! Caraca, ela ouviram? Ela falou imbecil. Caralho. É o quê? Nada. Vamos lá, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada, professor. Pediram pra se inscrever, pra galera se inscrever. Se tu não se inscreveu, tu tá maluco, irmão. Tu assistiu a 40 minutos aqui de conteúdo puro, trocação, e tu não vai se inscrever. É o mínimo que você pode fazer. Compartilha, fala pra rapaziada. É isso. Eu não pareço com o Fábio Porchat, essa ideia dele. Eu acho também que não parece, não. Eu fui perceber isso hoje. Não, fui perceber isso hoje, a gente conversando. E é isso, gente. Muito obrigada. Corta. E até o próximo episódio.